Boa noite a todos. Boa noite, Fernando, doutor Lauro Geldo. Obrigado aí pela presença. Temos o prazer hoje de receber o doutor Fernando Cunha, que é médico cardiologista lá do Hospital Primavera, é cardiologista pelo Hospital São Lucas, Universidade Federal de Sergipe, coordenador do SPA do IPS, e é um tema que o doutor Fernando vem estudando já há algum tempo e se dedicado. É um tema da prática clínica diária da gente. Frequentemente nós temos eletros com supra, né, sem supra, que a gente classifica como infarto, vai para o cateterismo, coronária sem lesões obstrutivas. O que é isso? Né? É minoca, é Takotsubo, o que fazer? Precisa de ressonância, não precisa de ressonância? Então, é um tema bastante presente na prática clínica do nosso dia a dia, que está em hospital, em consultórios. E o doutor Fernando vai nos trazer aí um pouco aí de conhecimento a mais para nos presentear com essa aula aí. Obrigado, Fernando. Boa aula. Valeu, grande Fabrício. Valeu, doutor Lauro. Então, turma, deixa eu aqui compartilhar aqui a aula. Todos estão vendo? Não está em tela ainda não, Fernando. Espera aí. Fabrício, demais também não estão vendo, não? Um minutinho. E agora? Todos vendo? Olá, todos vendo? Fabrício, doutor Lauro. Fernando, estou vendo, mas não está em apresentação ainda, no modo apresentação. Isso, e agora? Agora está ok. Agora. Som também ok? Está ok. Pronto, perfeito, então. Boa noite a todos. Na verdade, essa aula já iria ter sido apresentada, né, Fabrício? Eu acho que tem uns 2 meses, talvez um pouquinho mais. Acabou que a gente postergou um pouquinho por um momento específico do Covid, então a gente, de um modo geral, todo mundo se contingenciou mais a se dedicar à assistência direta ao Covid, e as aulas deram uma paradinha, voltaram agora, e o Fabrício me convidou para refazer a aula, né, a apresentação que teria já acontecido. Veja, Fabrício, como eu acabei de dizer, essa aula já tinha uns 2 meses de preparada, mas especificamente após a divulgação que você fez, tem 2 dias do cartaz, acabou que alguns colegas não da área, tá? Colegas da pneumologia, eu vou dizer até uma coisa incrível, colegas da ortopedia, para você ver o tamanho da amizade do colega, referiram ter recebido o convite e tal, e estavam interessados em assistir a aula. Então, eu fiz uma modificaçãozinha, pelo menos na parte inicial, para trazer um pouquinho toda essa turma que não é da área, um pouquinho para o contexto do tema, tá? Para você ter ideia, para vocês terem ideia, de um modo geral, esses outros colegas que não são da área, desconheciam como um todo, até o próprio nome, Minoca, era uma interrogação para eles nos comentários de Zap, de mídia social, tá? Então, eu fiz umas modificações iniciais para trazer um pouquinho o tema para também um público que não é da cardiologia especificamente, tá? Então, o tema é Minoca, né? Quais seriam as evidências atuais, o que é que a gente tem de novo, o que é que a gente tem de tratamento, o que é que a gente tem de evidências de investigação, de diagnóstico, enfim. De antemão, eu lembro a todos, eu sou um apaixonado por história, então eu gosto de começar todas as minhas aulas trazendo um pouquinho de conteúdo histórico, de onde é que esse tema surgiu, tá? Então, dentro desse desses primeiros slides, eu vou estar trazendo alguns conceitos básicos, como eu referi,
nesse primeiro alguns conceitos básicos de inferência histórica, tá? Lembrando que MINOCA trata-se de uma variante, né, do infarto agudo do miocárdio, e como um infarto agudo do miocárdio tem que também, de um modo geral, preencher os critérios de infarto agudo do miocárdio, né? Esses critérios já existem de décadas, tá? Eles vêm sendo atualizados, redefinidos, tá? Então, a gente tem uma longa trajetória aí, desde as primeiras definições que eram mais contempladas pela Organização Mundial de Saúde, até as definições como a terceira definição universal, ali no início de 2000, que já teve uma contemplação das sociedades médicas cardiológicas como um todo especificamente, e daí por diante algumas atualizações até chegar à quarta definição, né, que é uma definição bem mais recente, né, tem pouquinhos anos, tá? E que, diferentemente das anteriores, o principal chamativo dela é o fato da importância que ela dá ao marcador de injúria miocárdica, né, no caso a troponina, sendo mais direto, ao diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, tá? Então, em resumo, sendo bem breve, a definição contempla de infarto do miocárdio, né, contemplaria uma lesão aguda detectada pela alteração do biomarcador, ou seja, começa com essa importância do biomarcador, tá, na definição, conjuntamente com evidências de um contexto de isquemia com sinais e sintomas que possam confirmar o diagnóstico marcado pela troponina, tá? Então, antes disso, esses biomarcadores, a gente utilizava alguns outros instrumentos não tão sensíveis, não tão específicos, não tão acurados, né? Trazendo um pouquinho de história mais uma vez, lembrando que a gente chegou a usar, a gente não sei nem se o Dr. Lauro chegou a usar, me desculpe falar, mas TGO, LDH, tá? Enfim. Logo depois, isso lá na década de 50, foram os primeiros relatos, né, os primeiros desenvolvimentos desses marcadores como marcadores de infarto agudo do miocárdio, né, não específicos, até chegar a CPK ali na década de 60, a MB na década de 70, junto com a mioglobina, a MB massa já na década de 80, e a troponina no final da década de 80 nos grandes centros, né, aqui para a gente, na verdade, na década de 90, né? Essa mesma troponina que também evoluiu por si só, tá? E já no final da década de 90 a gente já estava contemplando algumas variantes da própria troponina, né? Alguns isômeros, a troponina I, a troponina T, e essa evolução foi progressiva até a gente chegar em 2010, tá? Apesar que não é uma realidade nossa de 2010, para a gente já foi de alguns anos atrás, tanto aqui no Primavera como em outras unidades hospitalares, da troponina ultrassensível, né? Mas apareceu ali por volta de 2010 e para a gente apareceu agora nesses últimos, talvez, 3, 4 anos, de forma mais verdadeira no dia a dia clínico da gente, né? Então, é essa troponina, é esse marcador de necrose que agora, na quarta definição universal de infarto, ganha a importância como fator primário para o diagnóstico de infarto, associado a alterações, sinais ou sintomas que podem ser qualquer um desses, tá? Sintomas típicos, né, uma angina típica, uma nova alteração de eletro, uma nova alteração de imagem, deve se segmentar na ressonância, no eco, ou, o que não é comum, obviamente, a gente não tem geralmente infarto, não demora ao ponto de chegar no CAT para a gente dar esse diagnóstico, porque ele passa por esses outros exames mais simples, menos invasivos, e que por si só já conseguem preencher o segundo critério diagnóstico necessário, além do marcador de necrose, né? Então, qualquer um desses 4 critérios abaixo, além do marcador de necrose, contemplariam um diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Até então, não estou falando ainda de infarto agudo do miocárdio não obstrutivo, que é o tema da aula, né? Então, fortalecendo o que eu tinha dito no início da aula, eu trouxe alguns conceitos básicos, tá? Para que todos também possam entender um pouquinho.
os colegas me perguntavam o que era a própria MINOCA, então é um infarto do miocárdio, né, uma abreviação da sigla americana de infarto do miocárdio com artéria coronariana não obstrutiva, né, com lesões coronarianas não obstrutivas, tá? Então, como o próprio nome já se inicia, é um infarto agudo do miocárdio, então tem que ter os critérios, sim, de infarto, as evidências de infartos. A diferença está exatamente no fato de que, apesar de marcador de necrose miocárdica positivo, apesar de poder ter dor típica ou alteração eletrocardiográfica típica de infarto, ou pelo menos de alteração isquêmica, dinâmica, ou o que quer que seja, ou algum novo déficit segmental, o eco, a ressonância, enfim, ele vai se diferenciar do infarto no momento final, onde dentro de uma sala de cateterismo eu não encontro uma DAC, uma doença arterial coronariana, para os colegas que não são da área, tá? Obstrutiva. O que é que significa isso? Não significa não ter lesão, não significa não ter aterosclerose, mas sim a ausência de qualquer lesão que ultrapasse, seja igual ou maior a 50%. Esse é um ponto de corte cabalístico, como tudo que está se iniciando, toda doença nova, todo diagnóstico novo, às vezes existem pontos de corte cabalísticos que mais à frente a gente vai ver que não são tão reais, mas essa é a realidade atual, tá? Então, a definição é a evidência, segundo a definição universal, a quarta definição universal de infarto, a definição de infarto, com a ausência de lesão arterial coronariana obstrutiva, ou seja, lesões menores do que 50%, tá? Eu fiz questão de trazer a frase que vai nortear a aula como um todo, para lembrar também para a gente da cardiologia, que é justamente aí onde está o que o Fabrício comentou, que eu gosto muito, uma área que eu gosto muito é a questão dos diagnósticos diferenciais, né, da troponina, entre eles, da troponina positiva, entre eles o MINOCA, né? Lembrando que a troponina é sim um marcador órgão específico, por isso que está na definição universal de infarto, mas ela não é doença específica. Ela não só se altera com infarto agudo do miocárdio obstrutivo, tá? De coronárias epicárdicas. Então, esse é um dado importantíssimo para a gente levar no transcorrer da apresentação, tá? Um outro detalhe é que na definição de MINOCA, tá? Que a gente está vendo agora em cima, além de preencher os critérios de infarto do miocárdio com a ausência de lesão obstrutiva, tá? Eu tenho que afastar algumas outras causas que podem ser justificativas daquelas mesmas alterações que preenchem o critério diagnóstico de infarto, tá? Entre elas, miocardite, que também pode alterar a troponina, que também pode alterar a ECG, que também pode fazer dor, inclusive típica, que também pode alterar exames de imagem como eco, ressonância, fazendo déficits segmentares. Eu tenho que afastar, entre aspas, Takotsubo. Eu vou botar entre aspas porque a gente vai ver logo à frente que o American Heart e o ESC trabalham um pouquinho diferente com relação à classificação do Takotsubo. Um contempla o Takotsubo dentro do MINOCA e o outro não, tá? O IAM tipo 2, o velho e bom IAM tipo 2, onde eu tenho sim doença arterial coronariana. Nesse caso não é ausência total, nem mesmo lesões, quase sempre são lesões com mais de 50%, mas lesões não críticas, né, com aquele desbalanço de oferta e consumo. E talvez o tema que seja motivo até de uma outra aula mais à frente, injúria miocárdica, né, que é o fato de positivar a troponina, ou seja, fatores causais de lesão miocárdica, sejam eles fatores extracardíacos ou cardíacos, né, como o próprio MINOCA. Aqui é apenas para a gente lembrar que dentro desses diagnósticos de injúria miocárdica que fazem diferencial com o MINOCA e com o próprio infarto agudo do miocárdio, existem inúmeros diagnósticos, tá? Mas a gente vai se pautar aqui na aula especificamente ao MINOCA, ao infarto sem lesão obstrutiva do miocárdio, tá? Até muito pouco tempo atrás, finalizando a parte histórica, esse é o primeiro artigo, é um artigo que eu achei interessante em 2007, ou seja, não tem muito tempo mesmo, não tem muito tempo,
Olha o título do artigo, né? Falso positivo ou verdadeiro positivo, né? Troponina em pacientes apresentando dor torácica, mas com artérias coronarianas normais. Ou seja, até 2007, muito pouco tempo atrás, esse termo minoca não era nem um termo ainda sedimentado, nem existia. E se discutia ainda o que era aquelas entidades aonde eu tenho, mais uma vez, definição de infarto do miocárdio por critérios clínicos e de marcadores de necrose miocárdica, mas não tinha lesão coronariana justificando todas essas alterações do cortejo diagnóstico do paciente, tá? Foi em 2012, nesse editorial aí, que pela primeira vez foi colocado o termo minoca como um termo para a gente definir essa entidade, que eu prefiro chamar assim, porque a gente vai ver ao longo da aula que ela tem ainda muito a se entender, muito a se pesquisar e geralmente, e muito provavelmente, muitos diagnósticos diferentes dentro dessa mesma entidade, tá? Diagnósticos etiológicos, tá? Então, o diagnóstico em si é feito, só vou colocar nesse organograma, que eu acho bem bacaninha, que é de uma revisão agora de 2020, que fala que o diagnóstico de minoca se faz, em resumo, né, com a presença de uma troponina positiva, subindo ou descendo, mas que nessa curva, pelo menos uma das dosagens estejam acima do percentil 99 da referência do exame, tá? E quando estudado esse paciente, ele não tenha lesões maiores ou iguais a 50%, tá? Podendo, inclusive, não ter nenhuma lesão aterosclerótica, enfim, coronariana, tá? É sempre importante, lembrando o slide anterior, checar diagnósticos diferenciais, principalmente os extracardíacos, né? Que favorece ainda mais o fato das coronárias estarem lisas, como a gente chama, né? Como TEP, como sepse entrando aí de várias formas, pelo próprio choque séptico, ou seja, pela hipotensão produzida, pela baixa perfusão produzida. A sepse entra também como uma injúria, podendo positivar enzima e alterar e fazer sintomas ou sinais clínicos de infarto, como dependente dos fatores de injúria da sepse, né, miocárdicos da sepse, enfim, depressores da sepse, os fatores depressores do miocárdio da sepse, ou seja, as formas que a sepse podem atuar, levando a fatores confusionais, são vários, enfim, até mesmo contusão miocárdica, ou seja, uma pancada. Aquele cara que bateu no volante, o peito, numa batida de carro e fez uma contusão e vai positivar a troponina, vai ter medidas acima do percentil 99, vai ter curva, mas vai ter lesão, vai ter CAT branco, tá? Esse provavelmente vai ter um caso bem liso. Depois que a gente está dentro desse espectro, ou seja, eu estou com um diagnóstico de infarto, mas com as artérias que não apresentam lesões obstrutivas que me justifiquem aqueles achados, eu ainda vou pormenorizar um pouquinho mais o diagnóstico e vou levar esse paciente para alguns exames adicionais, tá? Primeiro, a gente vai rever o CAT, né? É a primeira e é obrigatória avaliação ser feita, porque pode ter deixado passar, sim, alguma lesão aterosclerótica, e aquilo era, sim, um infarto com artéria, um infarto típico, né, tipo 1. Depois disso, a gente vai avaliar algumas outras variantes que a gente pode ver muito bem pelo eco, principalmente pela ressonância, mas no eco eu já consigo ver muitíssimo bem algumas delas, como o TACOT, que para o American Heart entra como diagnóstico dentro da categoria de minoca, tá? É um tipo de minoca. Já para o ESC, para o American Heart não entra como um tipo de minoca, e para o ESC entra sim como um tipo de uma variante, uma das possíveis diagnósticos etiológicos de infarto agudo do miocárdio não obstrutivo, tá? A ressonância vai nos ajudar também a afastar outros diagnósticos mais fáceis de serem, inclusive, já pensados antes mesmo dela, pela simples epidemiologia do paciente e a clínica, como a miocardite, né? E em casos onde a gente passou por esse screening inicial, a gente tem o diagnóstico de infarto do miocárdio,
a gente tem a curva de troponina com uma, pelo menos, no percentil acima do 99, a gente não tem lesão coronariana, a gente não tem eco ou ventriculografia que sugira Takotsubo, isso para o ESC, né? Para o American Heart seria uma entidade separada, e a gente não tem uma ressonância que sugira miocardite, que a gente vai falar mais à frente. O que vai... o organograma vai, então, passar por alguns outros métodos um pouco mais sofisticados, alguns deles um pouco mais invasivos, mas que hoje a gente tem a possibilidade de realizar, e com isso, dar diagnósticos etiológicos para o MINOCA, tá? Ou seja, conseguir contemplar dentro da entidade MINOCA o diagnóstico específico que causou aquela injúria, tá? Então, a OCT, o próprio FFR funcional do cateterismo, e métodos específicos associados à ressonância magnética vão trazer para a gente diagnósticos que não foram visíveis no CAT simples, na ressonância, no eco, na ventriculografia, como, por exemplo, uma placa de secado, uma placa ulcerada, o IVUS também vai ajudar muito, o ultrassom coronariano, tá? Métodos funcionais para a verificação de espasmo coronariano, métodos funcionais como o CFR para ver doença microvascular, não o FFR, e sim o C, tá? Então, o organograma vai se afunilar para esses métodos muito mais específicos, depois que a gente afasta os diagnósticos diferenciais mais comuns, que é o que a gente vai falar aqui, que é miocardite, tá? Eu vou passar bem rápido, como eu tinha dito, esse é mais um slide que eu acrescentei unicamente pela presença de colegas de outras áreas, tá? Mas, assim, a miocardite, o próprio Takotsubo, que entram como diagnósticos diferenciais no American Heart, por exemplo, que o Takotsubo para o ESC faz parte do diagnóstico de MINOCA, são entidades que a gente consegue, de certo modo, até fácil, posso dizer assim, onde a gente tem à nossa disposição os métodos, né? Eu não estou falando em um interior do estado, eu estou falando em lugares onde a gente tenha, como aqui no Primavera, a possibilidade de fazer os exames mais sensíveis e específicos, mais acurados. Mas antes mesmo de passar para esses exames, existem condições que diferenciam muito facilmente, né, condições clínicas que lembram para a gente a possibilidade de diagnóstica diferencial desses outros diagnósticos, né, a miocardite muito mais relacionada a paciente jovem, com histórias de síndrome febril, ou gripal, ou história vacinal recente, enfim, geralmente com poucos fatores de risco cardiovascular, justamente por ser um perfil de paciente mais jovem, talvez uma perimiocardite, que muitas vezes vem associada, né, à miocardite. Tá? Na miocardite, eu também vou ter uma tropo positiva, tá? Mas eu posso ter ou não um déficit segmentar, ou uma tropo positiva, um dos dois fatores, junto com ou não um déficit segmentar, ou uma disfunção miocárdica global, tá? Por que eles estão aqui? O Takotsubo é aquela outra apresentação que a gente fala para os colegas também que não são da área, que é o broken heart, né, o coração partido, é aquela entidade muito similar à apresentação ao infarto agudo do miocárdio, com dor aparentemente muitas vezes anginosa, tá? Troponina positiva, alterações eletrocardiográficas, inclusive supras-STs, ou seja, tudo que precisava para preencher a quarta definição universal do infarto, só que também, como a MINOCA, ela não tem doença arterial coronariana obstrutiva, né? Ou pelo menos não tem doença crítica. E está muito relacionado a alguns gatilhos, a uma epidemiologia bem específica, geralmente, muito mais prevalente em mulher, muito mais relacionada a momentos de estresse emocional ou físico, né? Fatores de risco cardiovascular podem estar presentes, mas também podem estar, inclusive, ausentes, né? Não é obrigatório. E, além disso, ainda tem o fato de, muitas vezes, se apresentar com um adicional do sintoma de uma fase mais à frente, né? Porque trata-se de uma miocardiopatia e pode-se se apresentar não tanto como uma dor torácica, já até mesmo como uma ICC, como uma dispneia, como um equivalente, enfim. As duas podem ser muito bem definidas pela ressonância magnética, pelo eco também, o próprio Takotsubo, né? Na miocardite eu tenho, na ressonância, um edema, dependendo da fase, já uma fibrose
de predominância mesoepicárdica, e no Takotsubo, como a gente bem sabe, uma cinesia dos segmentos médios, né, e apical, e uma hipercinesia basal, que produzem esse aspecto da imagem aí à frente, durante a diástole, e esse aspecto mais, inclusive, de onde deriva o nome da doença, né, durante a sístole, né, onde a componente basal consegue contrair bem, fica bem afiladinho, mas o componente médio apical parece que não saiu da diástole, ficou parado, né? Ficou bochechudo, o meio e a ponta do coração. Existe uma diferença importante entre as duas também. Uma tem um prognóstico geralmente bom, estou falando da miocardite, já o Takote eu tenho um prognóstico, entre aspas, geralmente bom, tá? Porque o que há tempos atrás era tido sim como uma miocardiopatia de bom prognóstico, estudos de follow-up mais longos, que agora a gente tem, com um diagnóstico já mais solidificado, mostram que o prognóstico dos pacientes de Takotsubo não é lá também essas coisas todas, existe uma mortalidade a longo prazo, uma reprodução de novo evento a longo prazo importante, taxa de reprodução de novos eventos e de mortalidade importante nessa população. Então, não se trata de uma condição tão benigna como parecia, Takotsubo. Lembrando de mais outros diagnósticos diferenciais importantes quando eu falo de infarto agudo do miocárdio, troponina positiva, alterações típicas eletrocardiográficas, ecocardiográficas ou sintomatológicas, mas eu não tenho doença arterial coronariana obstrutiva que justifique, tá? Tá o IAM tipo 2, que é também um infarto agudo do miocárdio, tem também lesão obstrutiva, mas diferente do Minoca, ele estaria, talvez, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista fisiopatológico, não, mas do ponto de vista conceitual, um meio termo entre o Minoca e o infarto tipo 1, pois aqui eu vou ter, sim, uma doença arteriocoronariana. No Minoca, eu posso ter uma artéria completamente lisa mesmo, sem nenhuma doença, ou, no máximo, uma lesão que seja menor do que 50%. No tipo 2, quase sempre, tá? As lesões, primeiro, é obrigatória a presença da lesão no tipo 2, e segundo, quase sempre são lesões maiores de 50%, tá? Só que são lesões geralmente não críticas, que a gente bate o olho e não consegue imaginar que todo aquele apelo de laboratorial com a troponina estourada veio daquela lesão de 60%, tá? Mas que, diante de mecanismos extra-obstrutivos, né? Mecanismos, inclusive, extracardíacos, às vezes, podem estar produzindo um desbalanço oferta-consumo, ou seja, a reserva de fluxo coronariana que era suficiente para manter esse paciente sem sintomas, sem lesão miocárdica, mesmo com aquela lesãozinha de 60%, em repouso, durante um desbalanço de oferta-consumo produzido por vários fatores que podem acontecer, tá? Taquiarritmias, bradiarritmias, sepse, enfim, edema agudo de pulmão, pique hipertensivo e por aí vai, pode ser o suficiente para que aquela reserva de fluxo coronariana já não consiga contemplar mais um mecanismo de defesa para aquele miocárdio, tá? E ainda assim, mesmo com ela ativa, os mecanismos de reserva de fluxo ativos, eu ainda produza isquemia miocárdica, tá? Então, a diferença estaria que as lesões geralmente são lesões maiores do que 50%, e eu tenho que ter um fator gatilho para justificar um desbalanço de oferta e consumo. E, por fim, de diagnóstico diferencial para Minoca, uma entidade que, como eu disse, cabe uma aula inteirinha dela, que é a injúria, né, a necrose do miocárdio e a etiologia não coronariana, né? Eu trouxe alguns dados que são bem interessantes, extraídos desses artigos aqui que eu estou colocando aqui em cima, que falam, por exemplo, é um dado que a gente está trabalhando muito agora, que com a nossa troponina ultrassensível, tá? Cerca de 50% a 70% das troponinas positivas da emergência são justificadas apenas, não entenda apenas como se fosse um diagnóstico de pouca valia ou de prognóstico positivo, não. A injúria miocárdica sempre qualquer troponina positiva em qualquer situação é um marcador de mau prognóstico, seja qual for o diagnóstico,
Mas em 50% a 70% das troponinas agora na nossa realidade, que são troponinas ultrassensíveis, são justificadas por injúria miocárdica sem etiologia coronariana. Vejam o quanto é grande o percentual de pacientes que podem estar positivando na nossa urgência com essa nossa troponina muito boa, muito acurada, mas que ao mesmo tempo exige que a gente tenha uma capacidade de diagnóstico diferenciais também mais acurada, tá? Fazendo um balanço de alguns artigos, eu poderia dizer que aumentem mais ou menos, um pouco mais de 100% o diagnóstico, né, de troponinas positivas. O fato de estar usando esses marcadores ultrassensíveis atuais da gente, como aqui no Primavera, né? A injúria miocárdica se traduz quando eu tenho essa troponina positiva, como na definição de infarto, com pelo menos uma medida acima do percentil 99, tá? E para traduzir ela como uma injúria aguda, eu tenho que ter também a curva, ou seja, também mais um diagnóstico muito próximo do de Minoka, né? Só que nesse caso eu não tenho os critérios de AM, aqueles sinais e sintomas de dor típica, aqueles sinais e sintomas de alterações eletrocardiográficas, aqueles sinais e sintomas de alterações segmentares em exames de imagem, eu não vou ter, tá? Então, ele é uma entidade que também abrange muitos diagnósticos, como a gente está vendo aí, extracardíacos e cardíacos, mas que talvez seja um pouquinho mais fácil de diferenciar de Minoka, ainda numa fase antes dos exames complementares mais acurados, só diante da epidemiologia do paciente, dos sinais e sintomas, de exames pouco menos acurados como eco, e por aí vai, tá? Mas, como eu disse, não é uma entidade também que deva ser desprezada, tá? A mortalidade cardiovascular em um ano é semelhante à mortalidade. Paciente que faz injúria miocárdica em uma admissão hospitalar, ele tem uma mortalidade cardiovascular semelhante à de um paciente com infarto agudo do miocárdio tradicional, tipo 1, em um ano, tá? E do ponto de vista de mortalidade geral, ele tem um prognóstico ainda pior do que esse paciente. Que hoje a gente tem muita terapia para o infarto agudo do miocárdio tipo 1, então você veja que a mortalidade geral cai para 5% em um ano. Já para o paciente que eu não dei o diagnóstico de infarto do miocárdio, aquela troponina não foi um infarto do miocárdio, foi uma injúria miocárdica, eu estou diante de um paciente de prognóstico de mortalidade de 12% a 20% em um ano, tá? Também, como a Minoka é uma entidade multifatorial, patologias de base geralmente são de prognóstico reservado, importante, tá? E o sinal de alerta se abre para aqueles outros diagnósticos que estão subjacentes à injúria miocárdica quando essa troponina positiva, confirmando que, advindo de outros diagnósticos, eu estou fazendo de outras entidades, de outros órgãos, de outras condições, eu estou fazendo o meu coração sofrer, né? É interessante que, no momento da alta, mesmo com o diagnóstico, tá, de injúria miocárdica, que a gente não tem ainda uma definição, o que é que eu faço com esse perfil de paciente, tá? Alguns trabalhos trazem que a gente tem mais ou menos 20% deles saindo de alta com um antiagregante plaquetário, tá? 10%, metade, saindo com dupla antiagregação, tá? Até que ponto é indicado isso? Provavelmente não, tá? Estou falando de injúria miocárdica, ainda não estou falando de Minoka. E cobrar quase 10%, beta-block 20% deles e estatina 6%. Isso é acréscimo de medicação, não são pacientes que entraram, o que trouxe nesse trabalho, que eu coloquei agora aqui, que saiu aí no slide, não é o diagnóstico, a entrada, o paciente já usando essa medicação, e sim o paciente que, diante do diagnóstico de injúria miocárdica, no momento da alta, sai usando essas medicações, que a priori é uma ampliação de resultados que a gente faz do infarto tipo 1, né, e tenta tratar de alguma forma ou fazer algum tipo de abordagem. Mas para injúria tem que ser realmente muito bem avaliado e, enfim, de um modo geral, não teria uma indicação fortalecida por nenhuma evidência atual de modificação de desfecho para nenhuma dessas medicações, tá? Só atentando para a doença renal crônica como outro diagnóstico, mas assim, não seria uma injúria, é apenas uma questão de
excreção, né, que a gente acaba não tendo, e que dentro dos pacientes com doença renal crônica, existe, a gente às vezes se pergunta, troponina T, troponina I, né, diferenças e tal. Eu gosto muito de lembrar da diferença com relação ao perfil de excreção renal, o que favorece a troponina T ao paciente renal crônico, que ela é mais facilmente excretada, e quando vem realmente positiva no renal crônico, ainda que no renal crônico, isso fortalece que não seja unicamente, talvez não seja unicamente porque ele não consegue excretar, e sim porque ele tem, assim, uma injúria miocárdica, tá? Uma injúria direta miocárdica. E não apenas porque acumulou troponina por falta de excreção, certo? Então, a troponina T talvez ajude um pouquinho mais, tá? Mas, apesar disso, não tem nenhuma relação com o prognóstico desses pacientes. Resumindo o que a gente falou mais à frente, mais um pouco antes, com relação aos critérios diagnósticos e o organograma, eu trouxe essa revisão. Dentro dessa revisão tinha essa fotozinha, essa imagem, né? Que traz esse organograma resumindo o que a gente acabou de discutir. Eu tenho um diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, eu tenho artérias coronarianas normais, eu vou fazer diagnósticos diferenciais inicialmente com eco para Takotsubo, com ressonância para miocardite, para alguns outros diagnósticos diferenciais que a gente citou atrás, tá? Afastei esses outros diagnósticos, eu vou para exames mais acurados. Lá embaixo vocês podem ver AIVOS, OCT, enfim, ressonância, tá? Para tentar eco transesofágico, eco com microbolhas, eco com contraste fisiológico, que a gente chama, né? Para tentar evidenciar algum outro diagnóstico intrínseco miocárdico para justificar aquele infarto agudo sem lesão coronariana, tá? A epidemiologia da minoca é bem importante, apesar de que varia um pouquinho a depender da referência. Eu trouxe quase 5 referências aí, vocês vão ver que varia mais ou menos, por isso que eu resumi aí ao lado, entre 5% e 10% dos infartos agudos do miocárdio, tá? Quando finalizados a avaliação inicial, saem com um diagnóstico de minoca, ou seja, um infarto agudo, uma tropa positiva, com curva percentil maior do que 99, alterações clínicas eletrocardiográficas ou de imagem, sem lesão obstrutiva evidente, tá? Então, não é um diagnóstico pouco frequente, é um diagnóstico substancialmente frequente, tá? O percentual dentro desse diagnóstico de minoca que se apresenta dentro, olhando o perfil eletrocardiográfico, os pacientes com supra, 10% deles vão sair com o diagnóstico de minoca. Nos pacientes sem supra, 25% deles podem sair com o diagnóstico de minoca, tá? Eles têm um perfil epidemiológico de pessoas mais jovens, variando aí, o intervalo de confiança é bem grande, mas, enfim, lembrando que são pacientes geralmente mais jovens do que o infarto agudo miocárdico obstrutivo, né? Aqui, no caso, entre 45 e 65 anos, tá? Com menos fatores de risco cardiovascular do que a população que infarta com obstrução arterial coronariana. E um dado interessante é que, dentre esses fatores de risco, essa referência que eu trouxe aqui, ao lado, à esquerda, embaixo, tá? Ela traz um N razoável e mostra que dentro dos pacientes, pelo menos nessa amostra desse trabalho, nenhum deles tinham como antecedente, diferente dos pacientes com infarto com obstrução coronariana, nenhum deles tinham AVE prévio ou doença arterial obstrutiva diagnosticada. Ou seja, mostrando que a doença, o minoca, realmente não é, já daí você vê que não é uma doença das artérias de grande calibre, né? Essa é doença muito provavelmente que contempla a circulação um pouco mais específica e mais de troca mesmo, né? De nutrição, muito mais do que a vasculatura de condução sanguínea, tá? Então, esses pacientes, de um modo geral, suspeite
que você possa vir a ver um paciente com minoca quando ele não tiver nenhum antecedente de AVI e de AOP, né? Ela é muito mais prevalente em mulher, tá? Dentre as mulheres, comparativamente ao infarto normal, no infarto obstrutivo, 25% são de mulheres, 75% de homens. No minoca, eu consigo ter uma diferenciação mais igualitária, ou seja, aumenta o percentual da participação feminina no infarto agudo do miocárdio não obstrutivo, tá? Mas sem nenhuma diferença prognóstica. O prognóstico entre homem e mulher é igual, tá? Esse prognóstico, como eu vou falar mais à frente, não é do benigno, é um prognóstico, inclusive, com pior desfecho do que o infarto agudo do miocárdio obstrutivo, tá? Com maior taxa de eventos, tá? Dentre as mulheres e os homens, uma diferença também eletrocardiográfica é que as mulheres se apresentam com um percentual igual eletrocardiograficamente. Quando ela tem um diagnóstico de minoca, metade delas é com um eletro com supra, metade delas é com eletro sem supra. Já o homem, a grande maioria, tem eletros com supra ST quando do diagnóstico de minoca, tá? Trouxe uma outra produção, um outro paper, que fala das diferenças eletrocardiográficas que podem aparecer, tá? Chama atenção aqui para a depressão de PR, né, que na minoca é substancialmente mais presente, talvez, por diagnósticos de miocardite perdidos aí dentro da amostra da minoca, tá? Mas no final das contas, se vocês prestarem atenção nessa tabela trazida desse paper, as alterações eletrocardiográficas no grosso estão muito mais presentes no diagnóstico de infarto obstrutivo do que no diagnóstico de infarto não obstrutivo, tá? Em resumo, então, eu estou diante de uma entidade que muito provavelmente pode ter sim componentes similares ao infarto agudo miocárdio obstrutivo, mas sim, provavelmente, a fisiopatologia pode contemplar alguns mecanismos que ainda não são conhecidos, mas que se diferenciam um pouco da obstrução, da macro-obstrução do infarto típico, tá? As principais causas de minoca são as entidades listadas acima, tá? Uma trombose coronariana, que quando da realização do CAT já não está mais presente, tá? Houve um mecanismo de recanalização e por aí vai, não foi visível. Tá? Espasmo coronariano, lesões não vistas, lesões ulceradas, lesões coronarianas circunscritas, mas que o CAT simples, pela imagem subjetiva que a gente traduz ali, não conseguiu ver, mas talvez a passagem de um ultrassom ou de uma tomografia de coerência óptica conseguisse detectar o aspecto dessa parede dissecada, dessa parede ulcerada, tá? Embolização, uma outra entidade. A doença microvascular, talvez seja a maior contribuidora para o diagnóstico de minoca, ou seja, a doença da vasculatura de troca, né, coronariana, de metabolização, de nutrição, enfim, que é uma vasculatura que eu não vejo no cateterismo, né, simples, tá? Então, por isso que há necessidade para afunilar o diagnóstico, depois que eu estou diante de um paciente com infarto sem lesão obstrutiva, e eu não consigo encaixar ele numa miocardite, numa pericardite, em diagnósticos extracardíacos, ou não dou até mesmo um diagnóstico de tipo 2 e por aí vai, que eu faça uma pesquisa mais acurada entre esses métodos, claramente os que estão se destacando, ainda com trabalhos pequenos, que não conseguem traduzir o intervalo de confianças ainda é grande quando a gente vê os resultados que a gente vai colocar logo à frente, mas é a avaliação do CAT de forma
anatômica mais aprimorada, com AIVOS ou com a tomografia de coerência óptica, né, e a ressonância magnética, tá? Mas podendo passar por outros métodos, como o FFR, CFR, o eco com contraste fisiológico, o eco transesofágico, tá? Para tentar fazer diagnósticos diferenciais. Veja, essa referência que eu trouxe é uma referência nossa, brasileira, que faz um resumo da literatura, e nela ela traz, nessas tabelas, quais foram os trabalhos que foram preencher os critérios para fazer parte dessa revisão. Veja que a Minoca ganhou um quantitativo grande de investigação de 2015 até agora, né? Esses trabalhos começam aí em 2015 e vão até agora 2020, 2021, mas ainda assim, nenhum deles conseguiu ter poder para definir para a gente como um todo o mecanismo fisiopatológico, tá? Muito provavelmente porque a gente está diante de uma entidade com mecanismos variados, né? Então, as possibilidades não é apenas de um diagnóstico etiológico, e sim de mais de um diagnóstico etiológico. Mas dentre esses artigos, eu trouxe alguns que contemplam justamente a ressonância magnética, que está se colocando como um padrão, um gold standard para a Minoca, não sei se eu poderia dizer isso, tá? Mas a ressonância, a tomografia de coerência óptica, como métodos que podem trazer, elucidar diagnósticos que antes sairiam como diagnósticos de Minoca, mas sem um diagnóstico etiológico. Seria um infarto agudo do miocárdio, sem lesão obstrutiva, mas para o qual eu não sei se eu estou diante de um aspecto mais, que lembre mais uma doença aterosclerótica, ou se eu estou diante de uma doença mais inflamatória e por aí vai, tá? Esse trabalho, uma amostra de 50 pacientes, veja que não é uma amostra grande, então o poder não é suficiente para definir, né, desfechos e condutas, mas nesses 50 pacientes que foram avaliados, já tinham diagnóstico de Minoca e foram avaliados com ressonância e com tomografia de coerência óptica, eu consegui, principalmente quando combinado as duas técnicas, chegar a 100% de diagnóstico etiológico, tá? 100%. Em 35% deles foi o que a gente não via, era uma ruptura de placa, ou seja, eu consegui ver uma lesão ali escavada, enfim, uma lesão instável por métodos mais acurados, mas que no momento do CAT não estava mais com aspecto obstrutivo por mecanismo de recanalização e dentre outros, tá? Erosões de placas, trombos solitários, principalmente em artérias mais distais, tá? Em pontos mais distais das coronárias, tá? Dissecção espontânea, enfim. A própria ressonância sozinha conseguiu traduzir 77% dos diagnósticos desses 50 pacientes que estavam com diagnóstico sindrômico, se eu puder dizer assim, de Minoca, mas não tinham ainda um diagnóstico etiológico, tá? Em 57% deles, a tomografia e a ressonância tiveram pelo menos um achado em comum para justificar a alteração que caracterizou o diagnóstico de infarto, ou seja, a elevação de troponina e aqueles critérios, tá? E quando combinados, eu tive uma acurácia de 100%. Mas lembrando que eu estou diante de uma amostra de 50 pacientes. Então, eu não tenho um poder estatístico para dizer que eu tenho realmente aí o método infalível, a combinação dessas duas técnicas, para dizer que eu estou diante, quando não encontrado um diagnóstico, ou que eu sempre vou encontrar um diagnóstico etiológico quando eu estiver diante de uma Minoca, se eu associar esses dois métodos, tá? Mas já é um futuro a se vislumbrar dentro dessa entidade, tá? Trouxe esse outro trabalho só para mostrar o quanto isso é importante, a questão da ressonância, desse afunilamento do diagnóstico, tá? Historicamente, olha que intervalo de confiança gigante. A Minoca como entidade, ela ficava
os trabalhos contemplavam, no geral, de 8% a 67% dos pacientes com diagnósticos de minoca, eles ficavam sem um diagnóstico etiológico específico para justificar o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio não obstrutivo, tá? Ele tinha um diagnóstico sindrômico, né, da entidade minoca, mas eles não tinham um diagnóstico etiológico que teria justificado aquele infarto não obstrutivo. Com a contemplação de métodos, e principalmente quando combinados, né? Métodos esses, o AIVOS, a ultrassom, a OCT, a ressonância, eu baixo esse percentual para apenas, isso de um modo geral. Você veja que o trabalho anterior, essa é uma revisão, né? Pegou vários trabalhos. O trabalho anterior, com o N pequenininho, ele chegou a 100% de diagnóstico etiológico. Essa revisão mostrou que, em média, a gente chega a 90%. A gente fica apenas com 10% de diagnósticos não confirmados do ponto de vista etiológico, tá? Por que a importância disso? Porque, como se trata de uma doença de múltiplos diagnósticos etiológicos, é muito importante a gente tentar elucidar o mecanismo etiológico para poder ofertar para o paciente um real tratamento que possa produzir uma melhora de desfechos. Possa por quê? Porque eu não tenho ainda nenhum ensaio que mostre categoricamente, mesmo os pacientes que têm diagnóstico sindrômico de minoca, com diagnóstico etiológico, por exemplo, de uma placa rota, enfim, de uma erosão de placa, o que se aproxima muito do mecanismo, teoricamente, se aproxima muito do mecanismo fisiopatológico do que vai produzir, que poderia produzir um infarto agudo do miocárdio obstrutivo. Eu não tenho ensaio com essa população, por exemplo, antiagregada, com essa população usando IEC-BRA, com essa população usando beta-block, e por aí vai, que são as terapias medicamentosas muito bem sedimentadas do infarto agudo do miocárdio obstrutivo. Eu não tenho grandes ensaios onde eu tenha um lado dessa amostra tratando com uma dessas medicações, ou com todas, enfim, e uma outra amostra sem esse tratamento e a gente acompanhando o desfecho, tá? Então, é importante, sim, tá? Porque talvez a gente, diante de uma etiologia, de um diagnóstico sindrômico de minoca, e que eu consiga, com o OCT, por exemplo, ver que foi uma ruptura de placa, ainda que eu não tenha nenhum ensaio me mostrando que a terapia para a ampliação da terapia de infarto no miocárdio obstrutivo possa ser usada para esse perfil de paciente, mas fisiopatologicamente, apesar da gente já ter escorregado em muita banana querendo fazer tratamento por mecanismo unicamente fisiopatológico, né? A história já mostra isso, mas fisiopatologicamente pressupõe que ele vai vir a se beneficiar, tá? Por conta disso, alguns trabalhos, isso aqui é um editorial e um paper da revista portuguesa, e um trabalho agora do American College 2020, né, do encontro, mostra que na hora da alta, talvez até por uma vontade de fazer alguma coisa pelo paciente, né, 55% dos pacientes recebem alta, pacientes com minoca, ou seja, tinham infarto, diagnóstico de infarto, só que quando estudados não tinham uma lesão obstrutiva, eles saem, aqui não está dizendo exatamente se foi esgotado, nenhum dos dois trabalhos traz, nem no suplemento, se foi esgotado e afunilado aquela pesquisa total com OCT, com ressonância, com AIVOS, 55% deles saem com da PT, tá? Mas lembre que o diagnóstico é multifatorial, né? Eu posso estar diante de uma condição que a antiagregação, ao contrário, seja até prejudicial, tá? Então, uma doença fistulosa, enfim, não dá para garantir, tá? Então, enquanto você não der o diagnóstico etiológico, e mesmo com o diagnóstico etiológico, como eu acabei de falar, a gente ainda não tem a segurança de grandes ensaios mostrando que a conduta, aparentemente fisiopatologicamente, com embasamento fisiopatológico, teria repercussão em desfechos, tá? Uma mediana de 45% dos pacientes saem com IECA ou BRA. Eu estou falando de pacientes que não teriam indicação por outras causas. Eles não são diabéticos. Nesses dois trabalhos, ele reforça isso. Eles não são diabéticos, eles não têm fração de ejeção
menor do que 40%, tá? Eu estou dentro dos pacientes que estão saindo com IECBRA pelo diagnóstico de Minoca, tá? 45% deles saem com IECBRA, uma mediana de 74% deles saem com prescrição de beta-block, tá? E um intervalo de confiança gigantesco, que o trabalho, inclusive, não trouxe a mediana, de 20% a 80% saem com estatina, certo? Mas quais são as evidências? Mesmo que seja apenas registros, a gente tem alguma coisa? Tem. Não tem ensaio, mas tem alguns registros, tá? Estou trazendo aqui para vocês esse registro multicêntrico. Quero até lembrar, a maioria essa pesquisa que eu fiz para essa aula, eu acho que foram quase uns 40 papers. Eu acho que desses 40, mais de 90% são de 2020 para cá, tá? São coisas bem fresquinhas, tá? E esse multicêntrico aí traz um dado que chama muita atenção. Primeiro, como foi que foi feito ele? É um segmento de longo prazo, é um registro, ou seja, é um observacional, né? Os pacientes foram alocados ali entre 2012 e 2018. O desfecho é composto. Eu sou um pouco crítico de desfecho composto, porque, às vezes, pequenos desfechos sem significâncias de cada uma das variáveis, quando somadas, puxam o desfecho composto para ter uma significância, né? Mas o desfecho, nesse caso, foi um desfecho composto, de morte por qualquer causa, síndrome coronariana aguda, seja ela qual for, com lesão obstrutiva ou não, IC, uma repercussão de IC com hospitalização ou AVE. Esse desfecho composto para os pacientes que estavam usando... Voltando. Para os pacientes que estavam usando a S, tá? Lembrando daquela taxa que eu mostrei no slide anterior. O percentual enorme de pacientes que saem usando uma terapia que lembra muito o infarto agudo do miocárdio obstrutivo, tá? Os pacientes que usavam simplesmente a S, não estou nem falando de dupla antegregação, eles aumentavam o risco desse desfecho composto, tá? Em cerca de 150% para os pacientes que estavam usando a S, ou seja, aumentavam o risco de um desfecho composto de morte, síndrome coronariana aguda, hospitalização por ICC ou AVE. O beta-block se apresentou dentro desse registro aparentemente, né, como um marcador, um possível, porque eu estou dentro do registro, uma possível ferramenta de proteção, tá? Diminuindo em 50% esse desfecho composto. E ECBRA e o bloqueador do canal de cálcio também foram investigados nesse registro, não tiveram nenhum tipo de efeito nos dois grupos, de quem estava usando e de quem não estava usando. E a estatina também não mostrou nenhum tipo de efeito com relação a esse desfecho composto, tá? Vai sair ainda, está produzindo, está sendo feito, vai sair provavelmente por volta de 2022, perdão, esse trabalho, o MINOC-BAT, que vai trazer, é um ensaio, aí sim é um ensaio, que vai avaliar justamente o tratamento com IECBRA, né, e beta-bloqueador, ou seja, uma ampliação do tratamento, né, puxar o tratamento de infarto agudo obstrutivo para avaliar dentro de um ensaio, aí sim, com pacientes com infarto agudo do miocárdio não obstrutivos, com Minoca, se existe uma diferença no desfecho. É um desfecho bom. É um endpoint bom, é um endpoint primário de mortalidade, então é algo que pode corroborar bastante com alguma terapia específica, né, para o Minoca, para a gente pelo menos ter alguma coisa mais sólida para proteger esses pacientes, tá? Por que eu digo proteger? Porque o prognóstico deles é bem ruinzinho. Fazendo um resumo do que a gente falou, que eu acabei falando de Minoca e pontuei alguns diagnósticos diferenciais muito próximos do Minoca, veja aí que nessa tabela está o infarto tipo 2, está a injúria miocárdica, que não contempla nem os critérios totais de infarto, apenas a questão da positividade da troponina diante de diagnósticos outros, e sem evidência de alteração eletrocardiográfica, de imagem ou mesmo de sintomas típicos de infarto, né? A injúria é uma entidade bem à parte.
a mortalidade hospitalar e a mortalidade em um ano, se você for olhar, de todas essas entidades, a mortalidade hospitalar é muito próxima. Essa primeira coluna, 16, 16, 14 e 17. Ou seja, se equipara muito ao infarto tipo 1. Mas quando você vai para a mortalidade em um ano, elas são entidades, inclusive, a Minoca, né, que produzem um desfecho muito mais reservado do que o próprio infarto tipo 1, que hoje a gente tem mecanismo de tratamento na fase aguda, mecanismos muito sólidos de tratamento de prevenção secundária e por aí vai, tá? Então, em conclusão, o que eu queria trazer aqui, e é basicamente um resumo dessa revisão aí do lado, é lembrar que o Minoca, o infarto agudo do miocárdio não obstrutivo, ele perfaz 5 a 10% dos infartos agudos do miocárdio, dos pacientes que vão entrar na nossa urgência e que vão preencher critérios de diagnóstico da quarta edição, né, definição universal de infarto, na nossa urgência, no Primavera, ou seja lá onde for, tá? É lembrar que, diferente de no passado quando eu digo, 2000 até... a entidade o nome apareceu em 2012, né? Estava se discutindo se era um falso positivo ou um falso negativo em 2007, no início de 2000 ainda. Então, nesses 10 anos, a maioria dos trabalhos mostravam aquele absurdo de intervalo de confiança na hora que eu estava diante de um Minoca, para eu traduzir o que é que eu realmente tinha como diagnóstico etiológico. Lembra de 8 até mais de 60% de pacientes que ficavam sem diagnóstico etiológico. Mas hoje, só lembrando, por isso que eu fiz questão de colocar diante de técnicas de ressonância, inclusive técnicas mais recentes, tá? Inclusive, eu vou até falar com o mestre Luiz Flávio, da ressonância, para ver questões dessas técnicas novas de T2, de T1, de volume extracelular, né, que ele está fazendo com relação a essa parte de Minoca. Se tem algum trabalho, isso eu não encontrei. Tá? Enfim, mas técnicas de ressonância, técnicas de avaliação mais refinada durante o cateterismo, avaliações funcionais, avaliações de imagem mais refinadas como a ECT, são capazes de reduzir aquele diagnóstico etiológico do Minoca, que ficava idiopático, entre aspas, em quase 8 a 60%, para apenas 10%, tá? A gente ainda não tem evidências fortes de tratamento específico, até porque até o momento, como a gente viu, quando a gente consegue chegar no diagnóstico etiológico, ele é formado por múltiplas etiologias, então o tratamento provavelmente vai ser relacionado a cada uma dessas etiologias e a gente vai ter que individualizar. Além disso, né, isso é uma perspectiva fisiopatológica, a gente também tem que, para ter a garantia desse resultado do tratamento, da evidência e da indicação, ensaios que mostrem, como que eu mostrei atrás, em 2 slides anteriores, o BAT-Minoca, né? Aquele ensaio que mostrem que algum desses tratamentos realmente produza, além da ideia do mecanismo fisiopatológico ser eficaz, da plausibilidade fisiopatológica, também produz a diferença no desfecho, tá? Lembrar que o prognóstico hospitalar é semelhante ao do infarto obstrutivo, por DAC, e o prognóstico é ainda pior depois de um ano, ou seja, nem de perto é uma doença benigna, que é o primeiro pensamento, principalmente de quem não é da área. Ele infartou, mas a artéria estava aberta. Tá? Então, para o meu colega da ortopedia que está aqui me prestigiando, é um grande amigo, chegou a vir assistir uma aula de cardiologia, imagine. Não é nem de perto uma doença benigna, um infarto com artérias sem lesões obstrutivas. E voltar lá praticamente o primeiro slide, lembrar que a troponina é um método fantástico. Cabe aqui uma aula inteira de troponina e de injúria miocárdica. Ela é órgão específico, mas ela não é doença específica, certo? Então, não pensar unicamente em infarto obstrutivo, nem mesmo em infarto não obstrutivo, nem mesmo apenas em TACOT. Enfim, os diagnósticos são amplos, são inúmeros, tá? Para uma tropo positiva. E ela funciona isoladamente como um marcador de mau prognóstico. Essa última frase
da troponina não está relacionado especificamente à aula, mas eu fiz questão de colocar também pela presença de colegas de outras especialidades, tá? Enfim, obrigado. Eu acho que eu trouxe até mais dúvidas do que esclarecimentos, mas a ideia realmente é essa. Veja que é um diagnóstico muito, muito recente. A própria nomenclatura tem apenas 8, 9 anos. Até 15 anos atrás, os papers tentavam falar se era falso positivo ou falso negativo aquele diagnóstico, mas é uma entidade que tem muito a crescer do ponto de vista diagnóstico, tem muito a crescer do ponto de vista de investigação diagnóstica e, principalmente, que é o que a gente mais quer ver chegar, de terapia, né? Porque até o momento a gente ainda faz muita coisa mais baseado em fazer alguma coisa do que em ter a consciência, entre aspas, mais leve de estar fazendo alguma coisa do que propriamente ter a garantia da terapia ofertada ser realmente uma terapia que modifique a história natural daquela doença, do Minoca, tá? Essas são algumas das referências, as referências que eu referi, que eu coloquei para vocês, de qual eu me baseei. Se alguém tiver interesse, eu posso jogar todas por Zap para a pessoa ter um pacote aí de uns 2 anos, desses últimos 2 anos aí de revisões atualizadas de Minoca, tá? Valeu. Parabéns, Fernando. Aula brilhante, completa, né? Realmente dominando o assunto, já era esperado. E realmente muito esclarecedora para todos entenderem, né, de especialistas, cardiologistas ou não cardiologistas. Realmente tem sido um desafio, né, na prática clínica diária, a troponina de alta sensibilidade, né, quem está no serviço hospitalar e até extra-hospitalar vê uma troponina alterada de alta sensibilidade. Então, você diagnosticar se é infarto ou não é o primeiro desafio. Geralmente, né, ficou fácil pedir troponina na UTI, o clínico pede na sala de emergência. Então, o primeiro ponto é, né, ver se tem... O que fazer com ela, né? O que fazer com ela. E várias vezes o cardiologista é chamado, né, para dar um parecer de uma troponina alterada e é sempre um desafio, cada vez mais precisa do médico, né, para poder interpretar essa troponina alterada. Se é uma injúria miocárdica ou se é uma troponina alterada com quadro clínico sugestivo, com alteração eletrocardiográfica, com exame de imagem. Diante, né, do diagnóstico de infarto, o paciente vai para o cateterismo e não tem lesão obstrutiva. E a gente tem a possibilidade aí de Minoca, e geralmente eu tenho 3 passos, né, que você reforçou muito bem. O primeiro passo seria rever o CAT. Será que tem um stop lá final de alguma artéria? Será que Exatamente. Então, hoje a gente tem ferramentas, né, disponíveis no Hospital Primavera, o AIVOS, o OCT, que nos auxilia muito. A ventriculografia muitas vezes esquecida. Então, diante de um CAT coronários normais, a ventriculografia pode trazer informações como Takotsubo e nos, né, confirmar o diagnóstico diferencial. E o terceiro, a ressonância. Uma fístula, né? Uma fístula. E a ressonância nos trouxe aí um diferencial muito grande. A gente tem Daniel Pio, né, David e Érica, que estudam bastante o exame, né, tem uma ressonância de altíssima qualidade que nos tem auxiliado bastante. Tá? Queria agradecer a presença de todos. Tem a doutora Celi e doutor Lauro aí, obrigado pela presença. Fabrício, quer fazer algum comentário? Eu queria fazer um comentário. Pode ser? Claro. Com certeza. Parabenizar Fernando pela completa e didática apresentação. Excelente. E lembrar também do uso de drogas, né, a cocaína, como causa de AM, com coronários normais, né? Parabéns, viu, Fernando? Obrigado, mestre Lauro. Posso falar? Claro, doutor. É um prazer estar aqui na reunião com vocês. Assim, fico extremamente feliz, Fernando, com a sua brilhante apresentação. É sempre bom a gente ver esse pessoal jovem, brilhante, fazer uma explanação tão didática e assim completa, né? Na verdade, como você disse, são mais de 40 papers, então é assim uma revisão de 2000 para cá, quer dizer, então algo assim que a gente nos trouxe muito benefício. Eu gostaria de saber, diante dessa revisão que você fez ampla,
Fabrício, um abraço, parabéns, viu? Obrigado, doutora. Fiquei feliz com sua sempre que presença. tiver, pode me convidar que eu estou assim, eu estou com vocês. Eu queria saber o seguinte, Fernando, nessas revisões que você fez, você conseguiu perceber se a expressão, a representatividade da mulher nesses papers e assim, e se você percebeu se cresceu e veio essa representatividade foi maior nos últimos, sei lá, você fez coisas muito recentes, mas assim, deu para perceber quanto que é a representatividade da mulher nesses papers? Perfeito, doutora Celi. Deu sim. Eu trouxe, foi um adendozinho lá na parte de epidemiologia. O que é que a gente tem para mulher, especificamente para mulher? Diferente do infarto do miocárdio com lesão obstrutiva, onde a mulher é um percentual menor, 25% contra 7%. Enfim, isso pode ir para lá, um pouquinho para cá, né? Mas, enfim, tem uma participação um pouco menor. No infarto do miocárdio não obstrutivo, o percentual é 50%. Já começa daí, tá? Quanto? 50%. 50%. Outra diferença é que elas também se apresentam quando dá apresentação de alteração eletrocardiográfica, que nem todos têm alteração eletrocardiográfica, afinal de contas não é um critério absoluto, ele está entre um dos critérios a serem contemplados, né? Mas quando dá alteração eletrocardiográfica, mulher tem em 50% apresentação com supra, em 50% apresentação sem supra. Já homem não, ele tem um percentual maior e substancialmente maior de supra, quando apresenta alterações eletrocardiográficas, sendo que a alteração eletrocardiográfica não é tão prevalente no MINOCA, tá? Geralmente o MINOCA vai ser aquele infarto, a maioria das vezes sem supra, e inclusive sem alteração eletrocardiográfica, tá? O percentual, digamos, que contemplaria, fazendo uma analogia a uma angina instável, tá? Sim. Ele preenche muito mais entre aspas, né? Porque há um infarto sem supra mesmo, porque positiva a troponina é um critério diagnóstico, enfim, mas ele não tem alterações, de um modo geral, eletrocardiográficas. Eu trouxe também dentro de um slide justamente mostrando isso, que percentualmente os pacientes com infarto miocárdio com lesão obstrutiva, aquele cortejo todo eletrocardiográfico é muito mais prevalente neles do que no paciente com MINOCA, sem lesão obstrutiva, mas com critérios de infarto agudo do miocárdio, tá? Até as alterações eletrocardiográficas. Eu fiz essa pergunta porque a gente tem feito um estudo levantado em termos de relação à representatividade da mulher nos trials e tudo, né? Certo. E isso, a Organização Mundial de Saúde, ela almeja, né, que, a nível mundial, que tenha um decréscimo da doença cardiovascular. E a mulher, inclusive a mulher jovem, tem preocupado muito, porque a despeito de ter caído, não o quanto se gostaria, mas a percentagem em relação a doenças cardiovasculares, desfecho e mortalidade, de um modo geral, mas as mulheres jovens não têm se observado isso. Tem, inclusive, até uma seção nessa faixa etária. E as doenças não obstrutivas é uma característica predominante do sexo, né? Sexo feminino. Então, assim, o que eu observei nessa parte de representatividade é que, em relação a drogas, houve uma melhora muito substancial, 47% mais ou menos, da representatividade da mulher, mas em doenças isquêmicas e doença isquêmica, e, diríamos, doença cardiovascular, incluindo AVC, e insuficiência cardíaca, que também tem essas outras características, né? Da mulher com relação à quimioterapia, essas coisas todas, ainda não é o suficiente, é em torno de 37%, de um modo geral. Aí por isso que eu fiquei na expectativa de saber como a MINOCA é não obstrutiva e esses outros desfechos não obstrutivos, já tinha melhorado. Esses trabalhos também trazem, eu trouxe esse dado também, do ponto de vista de desfecho, tá, doutora Celi? Apesar de... É igual, masculino e feminino para o MINOCA é igual. Muito provavelmente, mais uma vez, pela explicação de ser multifatorial.
né? Então, acaba que contempla alguns diagnósticos etiológicos e que, quando somados, né, cada um produzindo um pouquinho de desfecho em cada uma das populações de gênero, não conseguem, em conjunto, fazer diferença, sabe? Sim, Talvez, se eu diferenciar o diagnóstico, isso eu não tenho, isso a literatura não tem, quando a síndrome Minoca, separada por diagnósticos etiológicos, tá? Ruptura de placa, dissecção, sim. enfim, por microvascular, o desfecho masculino e feminino qual é? Não tem. Esse dado não tem. Pelo menos não encontrei, desculpe. Né? Porque não ter é bem diferente de não encontrar. Mas eu levei algumas boas horas pesquisando bastante sobre o tema e não encontrei nada. Tá? Agora, o desfecho, no geral, o prognóstico de mortalidade, que inclusive é alto, é igual para os gêneros. Tá? Muito obrigada. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigado, doutora Cília. Alguém com alguma pergunta a mais? Alguém da ressonância quer defender aí sua Fernando. Importância? Boa noite, Fernando. Fala, mestre. Tudo bem? Eu queria te pedir desculpa, na verdade, eu peguei o texto final aí da sua aula, porque estava ajudando o Wesley no infarto agora há pouco, e não foi Minoca, não, foi infarto de verdade mesmo. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, e você falou muito bem nos últimos slides, é o seguinte, é que o prognóstico dessa Minoca, ela não é uma doença benigna. Isso é interessante, porque na imensa maioria das vezes a gente, como hemodinamicista, e o clínico que muitas vezes está acompanhando, o cardiologista, quando a gente faz um cateterismo na vigência de síndrome coronária e não dá nada, a nossa tendência é minimizar. É chegar para a família, para o paciente e falar, olha, fique tranquilo, seu cateterismo não deu nada demais, né? Não é isso que a gente fala? E, na verdade, a gente pode, não estar falando exatamente a verdade, não corresponde à realidade, né? Então, a Minoca, ela tem que ser encarada como uma doença que tem mortalidade alta, que tem um prognóstico muitas vezes igual ou pior da doença coronária obstrutiva, né? E, na prática, é uma tendência nossa, é um erro nosso. A gente tende a minimizar na hora que a gente vai conversar com a família. A gente fala muitas vezes, ó, fique tranquilo, suas coronárias foram boas, deve ter sido algum infartozinho pequeno, né? Essa é o que a gente comenta. Então, talvez a gente tenha até que rever esses conceitos, né? E, mais uma vez aí, parabéns, excelente aula. Eu não pude pegar a aula por inteiro, mas não tenho dúvida que tenha sido aula de nível aí internacional, viu? Um abraço. Valeu, comendador. Boa noite, Fabrício. Posso falar? Claro. Boa noite. Eu também estou aqui trabalhando também no Primavera. Parabéns pela aula, Fernando. A ressonância, sem dúvida alguma, vem ajudar bastante nesse diagnóstico de Minoca, tá? Eu, como membro da equipe, no caso, eu, David e Érica, falo pelos três, pelos outros dois também, tanto na análise do realce tardio, como na avaliação de edema, isso é bem útil para ajudar a diferenciar aqueles casos de lesão miocárdica aguda, nos casos de Minoca, e essas técnicas novas que o Fernando aí se referiu com relação à avaliação adicional, sem dúvida alguma, eu acho que com o incremento, com o avanço nas técnicas de ressonância, nós vamos ter essas técnicas mais disponíveis, mas com as técnicas que nós já temos disponíveis, sobretudo aqui no Primavera, de avaliação de edema, avaliação de realce tardio, avaliação da perfusão, nós conseguimos sim esclarecer, e temos esclarecido, acho que o Fabrício pode confirmar, nós temos sim tido bastante êxito no auxílio do diagnóstico dos casos. E deixo os colegas, tá? Em caso de dúvida, sempre quiserem discutir um caso, eu, David ou Érica, da equipe aí, estamos sempre à disposição. No resto, parabéns, Fernando, a aula realmente foi bem completa e sempre bom aprender. Boa noite a todos. Obrigado, Pio. Algum comentário final, Fernando, para a gente poder encerrar? Acho que 9 horas está excelente. Não, cara, eu também não teria nada a acrescentar agora, não. Só agradecer realmente. Tá? E principalmente a participação de colegas de outras áreas, né? Que geralmente nossa
nosso grupinho acaba ficando mais restrito, né? A gente da cardiologia é bom pra caramba ver pessoas de outra área querendo, se interessando, como foi o caso hoje ao longo do dia, o pessoal achando que eu tinha, inclusive, errado o nome na apresentação da aula. O que é isso, Fernando? Minhoca. Tá? Porque parece até com minhoca, né? Então, poderia ter um editor de texto que tivesse pregado uma peça, né? Então, é bacana demais. Do mesmo jeito, eu participo das aulas que vocês colocam, né? De outras especialidades. Até porque a gente está na urgência, né, cara? E na urgência é um mundo, né? Chega de tudo e mais um pouco. Obrigado. Parabéns mais uma vez, parabéns aí por agregar clínicos, enfermeiros, outras especialidades. Obrigado mais uma vez, doutora Celi, doutor Laura, obrigado a todos aí pela presença, pelo apoio aí nas aulas, e pode contar conosco aí no Hospital Primavera no que precisar. Só um adendozinho a mais, realmente, um obrigado especial mesmo a doutor Laura e a primeira dama da cardiologia, a doutora Celi. Tá, doutora Celi? Te adoro. Beijão. Olha a risada de Laura. Olha a risada de Laura. Fabrício. Obrigado, meus queridos. Mais uma vez, parabenizar o Fernando. Achei excelente didática a apresentação dele completa e dizer o seguinte, que deixar o meu abraço aqui para todos vocês e dizer Celi é prova disso. A nossa felicidade de ter 2 ex-residentes do São Lucas, né? Fabrício e o Fernando. Isso aí é uma glória para a gente, né, Celi? Fabrício já chegou, nosso doutor, né? Fabrício já chegou dando orientações lá a gente incorporou ele na equipe da UCO, lá da cardiologia pela terapia intensiva, só deixou saudade. É verdade. E o Fernando foi, assim, nosso modelo, né? Tá entre os melhores dos residentes que nós já tivemos, assim, a gente fica muito feliz. Muito feliz mesmo. Olha, um beijo para todos, viu? Obrigado, Laura. Tchau, tchau.